Falar sobre câncer não é fácil. São milhões de pessoas afetadas em todo o mundo. Porém, o que antes parecia ser uma sentença é hoje, sim, uma patologia que possui tratamento. Também possui formas de prevenção e fatores de proteção contra essa doença existem. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre os fatores de proteção contra o câncer. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e foi responsável por 9,6 milhões de mortes durante o ano de 2018. Em nível global, 1 em cada 6 mortes são relacionadas a esta doença. E além, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, se nós tivermos hábitos alimentares saudáveis, desde os primeiros anos de vida, nós podemos evitar cerca de 35% dos casos de câncer. E para nos ajudar a falar sobre a prevenção, tratamento e os fatores de proteção contra o câncer, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista com mais de 20 anos de experiência, especialista em nutrição oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer. A doutora Alice Pim. Seja muito bem-vinda, Alice. Um prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Prazer, uma honra. Muito feliz de estar aqui no podcast da Pura Vida e conversar um pouquinho sobre esse assunto, como a Roberta mesmo já falou. O câncer ele deixou há muito tempo de ser uma sentença de morte. Diariamente eu luto contra esse estigma, né, da doença, que as pessoas às vezes têm medo até de pronunciar o nome. E muito dos tipos de câncer, né, eles estão relacionados com o estilo de vida. E 35% relacionado com uma alimentação saudável. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio, eu costumo dizer. E a prevenção, ela está na mão de cada um de nós, com o estilo de vida que nós adotamos no nosso dia a dia, né? Prevenção diária, né, Alice? Diária, todo dia, um pouquinho, eu costumo dizer também um dia de cada vez. O que a gente puder fazer, independente das condições econômicas, porque hoje as pessoas acham que ter estilo de vida saudável é caro, e eu costumo sempre falar e às vezes até fazer comparativos de alimentos processados com alimentos in natura e que ainda a alimentação saudável sai mais barato. Maravilha, Alice. E você escreveu um livro cujo título é bem interessante, sobre nutrição e câncer, da prevenção ao tratamento. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre a relação realmente da nutrição, de uma boa nutrição, para a prevenção e o tratamento dessa doença. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora. Bom, começando com prevenção. Segundo os dados de todas as organizações relacionadas com não só saúde, como a Organização Mundial da Saúde, como o Instituto Nacional do Câncer, a Sociedade Americana de Pesquisa do Câncer, se a gente tiver uma alimentação saudável desde os primeiros anos de vida, a gente pode estar evitando 1/3 de todos os tipos de câncer. Se isso envolve atividade física, isso aumenta para mais de 40%. Né? Então, isso é um dado que nos chama muita atenção. E quando a gente fala da nutrição na prevenção, a gente não pode deixar de falar da saúde intestinal. Né? Porque como toda doença começa no intestino, já dizia Hipócrates, existem diversos trabalhos hoje mostrando que o intestino talvez seja uma das características para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Existem 2 pesquisadores que eles estudam muitas características do câncer. E no ano de 2022, a microbiota, né, e não só a microbiota intestinal, mas a microbiota da boca, da mama, de todos os nossos tecidos, tem tido um papel extremamente importante na prevenção do câncer, ou até mesmo no aparecimento de um. E por que eu estou falando do intestino? Porque está totalmente relacionado com a nossa alimentação. E se a gente for parar para olhar os estudos científicos, hoje a gente já tem estudos mostrando que os alimentos processados aumentam o risco para todos os tipos de câncer e principalmente câncer de intestino. E a gente tem visto no Brasil os casos de câncer de intestino aumentando bastante. A gente viu aí Preta Gil, vimos o caso da Simone,
e pessoas mais jovens tendo câncer de intestino, né? Mostrando aí realmente que tem uma relação, inclusive aqui nos Estados Unidos fala-se muito na pandemia dos processados e dessa pandemia do número de casos de câncer nas pessoas mais jovens. Até 2026, acredita-se que o câncer vai ser a primeira causa de morte por doença no Brasil, ultrapassando as doenças cardiovasculares. Isso está muito relacionado com os alimentos processados, porque estão cheios de aditivos químicos e as pessoas terminam que têm essa crença de que o alimento processado sai mais barato e não estão comendo frutas, verduras, sementes oleaginosas, não estão tendo uma alimentação saudável para manter, inclusive, o seu peso saudável. Porque, além do intestino, tem a questão da obesidade aí sendo responsável por mais de 13 tipos de câncer. E, puxando mais um pouco para a saúde intestinal e obesidade, fazendo o link dos dois, a maior relação de intestino com obesidade é o câncer de mama. E o câncer de mama ainda é o primeiro mais frequente nas mulheres e que ainda matam as mulheres, né? Em todo o Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente está falando numa alimentação saudável que mantenha um peso saudável, que mantenha o seu intestino saudável e que, terceiro passo, diminua todo o processo de inflamação crônica que a gente pode ter no corpo, né? Então, eu acho que são os 3 pilares aí que a alimentação saudável entra nesse contexto. Quando a gente fala de tratamento, existem alguns objetivos. Isso tudo que eu falei entra no tratamento também, porque a gente precisa fazer com que a pessoa que está em tratamento, ela entenda que ela precisa melhorar o estilo de vida dela. A maioria das pessoas que têm um diagnóstico de câncer não tem estilo de vida saudável, mostrando que 95% dos casos de câncer é o estilo de vida saudável. E o maior desafio do nutricionista é exatamente fazer com que essas pessoas entendam que ela tem que mudar o estilo de vida dela, não só para tratar o câncer, mas para diminuir a recidiva, ou seja, a chance do câncer voltar. E muita gente, às vezes, muda o estilo de vida no tratamento, terminou o tratamento, volta aos mesmos hábitos ruins de antes, porque ficou curado, livre da doença. Então, esse é um desafio, a gente manter a saúde intestinal, porque o próprio tratamento impacta, né, na piora do intestino, a gente tem que lidar com isso durante o tratamento. Vem a questão do estilo de vida saudável, mas vem um outro lado aí, que é fazer com que essa pessoa, se estiver com obesidade, ela precisa perder peso, e muitas pessoas ainda acham que não pode perder peso no tratamento, pode, desde que seja bem orientado e bem individualizado com um nutricionista ajudando, melhorando esse intestino, melhorando essa obesidade, diminuindo a inflamação e tratando de algumas coisas aí, algumas particularidades, que aí vai entrar a questão até da suplementação, que a gente pode falar daqui a pouco, que é a questão do sono também, que é extremamente importante, principalmente nas mulheres de câncer de mama, que fazem hormonioterapia e que entram na menopausa, por exemplo. A gente tem aí uma particularidade. A Lê, que, né, acabou de lançar o livro aí de 40 mais, está aqui na minha estante. É extremamente importante porque a menopausa, quando não bem conduzida, porque é uma fase de vida, ela passa a ser um fator de risco para o câncer de mama, de endométrio e de ovário, pelas alterações hormonais e pela inflamação, obesidade, todas as questões que envolvem uma menopausa mal conduzida. O outro fator durante o tratamento é a questão da perda da massa muscular. Então, muitos pacientes não fazem exercício porque estão com fadiga, não estão conseguindo, estão desanimados, estão deprimidos e não estão se alimentando direito pelos efeitos colaterais. E o que é que acontece? Pode vir o que a gente chama sarcopenia, que é o nome científico para perda de massa muscular. Que é que isso impacta no tratamento, tanto o indivíduo com obesidade como o indivíduo com perda de massa muscular, ele pode responder menos ao tratamento.
Então, cada vez mais, e isso o maior congresso mundial de oncologia traz, que a pessoa tem que ter melhora do seu estado nutricional para responder melhor ao tratamento. E isso envolve impacto de prognóstico, que é a chance dessa pessoa viver livre de doença e ter o processo da sua cura. Então, eu acho que é mais ou menos esses objetivos aí, mostrando que é importante tanto na prevenção quanto no tratamento. Eu queria também, Alice, se você pudesse abordar, existem muitos mitos, existem muitas verdades, existe até um terrorismo quando se fala de tratamento, né? Alimentos proibidos, alimentos permitidos, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E eu gostaria muito que você trouxesse aqui aos nossos ouvintes, né, sabidamente. Temos muitas pessoas que enfrentam este problema e que podem estar em tratamento e estão aqui nos ouvindo. Quando se trata de alimentação, quais são os tipos, né? Ou qual o padrão alimentar recomendado para esse indivíduo, então, em tratamento do câncer? E o que é real que deve ser evitado? Quais são, né, as evidências aí que são evidências mesmo nível A, quando a gente fala de tratamento e o que precisa ser evitado? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Adorei, Roberta, até porque é uma área que você estuda muito, né, que é a questão do comportamento. Hoje eu lido diariamente com pacientes com medo de comer. Isso me deixa muito triste. Eu atendo pacientes, eu não estou falando só de Brasil, eu atendo pacientes online do mundo inteiro. Eu tenho pacientes na Austrália, Nova Zelândia, vários países da Europa, Brasil, Estados Unidos, e o medo é igual. Muita informação passada de uma forma sensacionalista e as pessoas ficam confusas. A começar quando fala de açúcar, as pessoas não conseguem entender que o açúcar branco de mesa ele é diferente do açúcar das frutas. E colocam tudo no mesmo balaio e as pessoas muitas vezes começam a ter medo de comer uma fruta, medo de comer um alimento que tem carboidrato, como, por exemplo, eu sou baiana nordestina. Todo baiano de manhã gosta de comer cuscuz, banana da terra, aipim, tapioca, e muitas pessoas começam a ter medo de comer porque aquele alimento tem açúcar, vira açúcar, enfim. Do ponto de vista científico, assim como todas as nossas células, elas se aproveitam de açúcar, mas o metabolismo, ou seja, o processamento e a doença câncer por si só, ela é muito, digamos assim, inteligente. As células, elas têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, não adianta você querer entrar em jejum, parar de comer, porque o tumor, que são milhões de células, eles vão mutar, eles vão se transformar, e eles começam a usar outro tipo de energia, de nutriente para energia. Hoje, o tratamento do câncer ele tem sido muito personalizado, ou seja, hoje já tem testes genéticos onde mostra qual é a característica daquele tumor, daquele tipo de câncer, e se ele vai responder, por exemplo, a uma dieta cetogênica. Talvez aquele tipo de tumor responda. O que a gente hoje vê aí fora é um medo por um sensacionalismo de mensagens muito confusas. O que é que a gente tem de evidência? E o que é que a gente deve fazer? Buscar sempre o equilíbrio, porque comida não é o único pilar da causa de câncer. Eu tenho vários pacientes, eu atendo há 27 anos, eu tenho pacientes saudáveis do ponto de vista de nutrição com câncer. Extremamente revoltados porque se alimentavam bem e tiveram câncer. Eu tenho pessoas que começam a tirar tudo, cortam glúten, cortam açúcar, leite e saem cortando tudo e tem o câncer. Por que eu tive o câncer se eu sair cortando tudo? Mas quando eu vejo o contexto, né, tem outros fatores associados ali. Então, evidência, o que é que a gente tem aí, que também a gente não diz que causa diretamente. Os embutidos, que é comida processada, né? Eu não digo nem que é alimento, né? É um alimento processado, foi construído a construção de um alimento a partir de substratos. Isso. E aí os embutidos realmente têm evidência, né? Existe uma instituição que é o IARC, que é a maior agência de pesquisa que classifica substâncias como carcinogênicas, ou seja, que causam câncer.
Os embutidos, eles estão na classe 2A, e quem são os embutidos, que muita gente, né, fica Perfeito. com essa... Presunto, calabresa, mortadela, salame, Salsicha, salsicha, linguiça. bacon, linguiça. Agora, o que é que acontece? Nossos avós faziam. Eu não digo nem nossos avós, porque tem muita gente que tem idade de ser meu filho, pode ser dos bisavós. Mas a minha avó fazia bacon, né? Então fazia bacon no interior que não tinha nenhum aditivo químico, porque dentro desses embutidos tem muito nitrito e nitratos, né? Agora, essa evidência, quando ela é 2A, 2B, ela não é diretamente causadora do câncer em humanos. E isso quer dizer o quê? Que se você for comer uma pizza no final de semana, for no aniversário que tiver um cachorro quente, alguma coisa assim, isso não vai te causar câncer, porque o câncer não acontece do dia para a noite. Agora, existe um fator aí que está muito relacionado e que é um dos fatores que está muito relacionado com o aumento de câncer de mama, que não é alimento, mas está associado aí, que é o álcool. O álcool, ele é classe 1, igual a cigarro, e existem estudos mostrando assim, que da década de 50 para cá, as mulheres passaram a comer mal, são sedentárias, começaram a beber e fumar. Minha terra, Bahia, as mulheres bebem mais do que os homens. Tem dado científico disso. Aí o que é que acontece? O álcool, por si só, ele já altera o metabolismo do principal hormônio da mulher, que é o estrogênio. Então, quanto mais tarde essa mulher vai chegando, que ela já tem as alterações hormonais, isso pode impactar, inclusive, numa menopausa precoce e aumentar o risco para câncer de mama por conta de alterações intestinais. Então, esses dois realmente têm relação. Os agrotóxicos, né, que não é alimento, mas estão dentro dos alimentos. E aí as pessoas ficam muito aterrorizadas porque, mas então eu vou parar de comer fruta e verdura porque orgânico é caro, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas os alimentos processados têm muito mais agrotóxico do que os alimentos in natura. E as pessoas não se dão conta disso, por isso que os alimentos processados têm essa relação. Então, tem os resíduos de glifosato, que é um herbicida considerado carcinogênico, então está na farinha de trigo, está na farinha de milho, na farinha de soja. Então, vem num saquinho plástico. Vem num saquinho plástico, vem cheio de outros aditivos, né, corantes, vem com açúcar de mesa, vem com a gordura trans ou a gordura interesterificada, que é o que tem sido substituída aí da gordura trans. Então, é um combo que vem nesse alimento processado. Aí as pessoas falam, Alice, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida orgânica, porque tem a certificação, que é caro. Bom, existem estratégias como as comunidades que sustentam a agricultura, ou mesmo você procurar comprar os alimentos da extração, da safra, daquele mês, porque esses alimentos têm uma quantidade menor de agrotóxicos e mesmo que tenha aquela planta sobreviveu ali, aquela carga de agrotóxico, né? E aí vem a questão da alimentação que a gente tem, porque a gente fica falando só de coisas ruins, né? A gente tem que falar dos bons. E aí a gente tem aquela planta, né, que produz um fruto, um vegetal que está cheio de compostos bioativos, porque ali tem açúcar, tem vários nutrientes, mas tem o que a gente chama compostos bioativos, que na ciência a gente chama de fitoquímicos, mas para uma pessoa que não é da área tem que entender que são substâncias que aquela planta produz para se defender contra as agressões da natureza, né? Então, uma planta ela sobrevive a gafanhoto, a bactéria, a protozoário, a grilo. Eu tenho um pátio aqui em casa todo orgânico, e o povo diz, orgânico não dá para plantar. Eu tenho figo, eu tenho laranja, eu tenho tangerina, eu tenho limão, eu tenho abacate, eu tenho um monte de coisa. Vou mostrar para vocês depois. Eu tenho ido para o sítio também, mensalmente, para tentar pegar tudo lá, sabe? Já deixar por aqui. Isso. Faz a feira, né? Isso. E aí, aquela planta sobrevive. Então, e olha que eu tenho no meu pátio, eu tenho um grilo, eu tenho escorpião, porque eu moro no deserto, né? Sim.
Então, cigarra, quando chega verão aqui é uma infestação de cigarra, é um negócio de louco. Todos, formiga, todo mundo ali vive em comunidade, todo mundo, e todo ano eu tenho tangerina, eu tenho laranja, eu tenho de tudo. Por quê? Porque aquela planta, ela sobrevive àquelas agressões da natureza. E esses compostos bioativos têm esse poder no nosso corpo. Quando a gente come esse alimento, mesmo que ele tenha uma carga ali de agrotóxico, a gente está usando os compostos bioativos, ou seja, essas substâncias que a planta conseguiu produzir, né, conseguiu sobreviver, então ela vai atuar nas nossas células, nos defendendo contra doenças, não só câncer, porque essas substâncias elas vão aí atuar na diminuição da inflamação, diminuindo todo o estresse oxidativo do nosso corpo, e até mesmo a gente fala que são compostos anti-câncer, exatamente por essas ações. Primeiro que é uma delícia te ouvir falar, e trazer tanto esclarecimento, né, a respeito de tantas coisas, de uma forma realmente baseada em evidência, né, trazendo um entendimento para as pessoas. E um ponto que você traz que é muito importante, que eu acho que a Lê também deve ouvir em consultório, eu ouço sempre, que é essa questão de comer bem e comer de forma saudável é muito caro, né? Mas eu sempre digo que a gente descobre o quanto era barato quando a gente tem que pagar pela doença, tá? A doença é cara, a doença é muito cara. Comer bem é muito mais barato, né, a longo prazo do que qualquer outra questão. E envolve justamente voltar ao que era o natural. Né? A natureza, ela se defende, ela se protege, ela tem mecanismos de defesa. Muito lindo da forma, né, a forma como você falou dos compostos bioativos, porque é justamente essa forma de proteção que é passada da natureza para a gente. Né? Quando a gente se alimenta disso. E eu costumo dizer também que nós temos um outro problema. Frente a tanta mudança na alimentação moderna, a gente tem uma mudança de paladar da nova geração. Né? A gente ouve constantemente adolescentes, crianças dizerem que não gostam de legumes, ou não gostam de folhas, não gostam de verduras. E o que eu bato sempre na mesma tecla com todas essas pessoas é: só de plantas nós temos 22 mil tipos comestíveis, você não gosta de nenhum deles? Nenhum deles te agrada. Né? Então a gente precisa explorar mais essa nossa alimentação que é tão diversa, que é tão rica e que pode nos trazer tantos benefícios. Não adianta você querer dar para seu filho um brócolis se você está comendo pizza. Nunca comeu. E uma outra coisa, né, do simples, né? Outro dia eu fiz um stories e no meu café da manhã tinha uma laranja. E aí eu recebi algumas versões, mas você come laranja, né? Não uma questão se é de alto índice glicêmico ou não, mas uma fruta tão comum, né? Então é isso, né? As pessoas esquecem também, né? Que tem as frutas que são mais acessíveis que outras, como você trouxe, não somente a sazonalidade proporcionando aí uma maior riqueza de compostos bioativos, uma menor utilização aí de agrotóxico, porque na estação, por mais que não seja orgânico, eu vou utilizar menos agrotóxico, a indústria vai utilizar menos, a gente tem um custo mais acessível. Né? A gente prioriza. E sobre essa diversidade de plantas, de frutas, né? Não é possível, frutas, né? A gente falou de vegetais, mas frutas, né? Os legumes, o quão diverso é. Uma outra dúvida muito comum, né, Alice, eu acredito muito que você deve receber isso constantemente, é sobre suplementação. Então, qual seria aí alguns compostos, né, ativos de formas concentradas em cápsulas e suplementos que seriam as estrelas ali para complementar todo um estilo de vida saudável, né, desde emoções, atividade física, sono, alimentação, que fariam parte de uma prevenção aí para a gente cultivar saúde e evitar aí o aparecimento dessa doença, e no momento do tratamento, né, o que deve ser evitado, o que deve ser continuado aí quando a gente fala de suplementação. Bom, vou separar prevenção e tratamento, porque tem muitos. E tem algumas particularidades. Bom, quando a gente pensa em prevenção, eu vou trazer primeiro no contexto da mulher câncer de mama. Existem trabalhos mostrando que a deficiência de ácido fólico pode estar relacionado com aumento de mais de 50% dos casos de câncer de mama. E isso pode estar relacionado com o polimorfismo genético, né, dessa mulher,
que ela não consegue metilar, ou seja, ela não consegue transformar esse ácido fólico. Essa mulher, ela precisa usar ácido fólico, né? Principalmente na forma metilada. Então, eu costumo dizer que toda mulher, independente dela ter vida saudável ou não, ela deve tentar fazer o teste genético ou o exame de sangue. Se ela vê que aquele exame de sangue continua baixo, e se isso vier associado com a B12, que é outra vitamina também que participa desse processo no nosso DNA, ela precisa estar suplementando, porque isso pode ajudar na prevenção do câncer de mama. Segundo aí na prevenção, vitamina D. Vivemos uma pandemia, deficiência de vitamina D por uma série de questões aí, e hoje a gente já tem na ciência mostrando que deficiência de vitamina D aumenta a chance para câncer de mama, intestino, ovário e próstata. Eu acredito que está relacionado com todos, por conta do papel da vitamina D no sistema imunológico, e todo tipo de câncer está relacionado com alterações no sistema imune. E na minha prática, todos os meus pacientes que eu atendo vêm com vitamina D baixa. Todos, sem exceção. Então, tanto na prevenção quanto no tratamento, todos os meus pacientes eu passo vitamina D. E quando a gente fala de prevenção, toda pessoa tem que estar atenta com vitamina D, porque o sol que a gente toma e as fontes alimentares não vão suprir essa quantidade de vitamina D suficiente para ajudar na prevenção. Então, esses 3 aí seriam um carro-chefe para essa questão. Quando a gente pensa em compostos bioativos, a gente tem várias especiarias aí com uma ação muito anti-inflamatória. E o campeão é cúrcuma. Não tem para onde correr, né? Na verdade, é o composto curcumina, mas quando a gente fala de cúrcuma, a gente tem aí outros curcuminoides ali também que vão ter uma ação na prevenção do câncer. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem usar cúrcuma na alimentação, ou porque tem um gosto amargo, ou não conseguem tomar o shot, né? Porque hoje a gente faz muito, eu sou fã, não só eu tomo, mas eu passo para todo mundo os shots. Mas a gente tem aí as opções de usar a cúrcuma em cápsula, ou até mesmo a curcumina. Eu gosto muito da cúrcuma, para pegar todos os curcuminoides ali quando a gente fala de prevenção. Quando a gente fala de tratamento, a cúrcuma, ela tem alguns medicamentos que interagem. Então, não é que a cúrcuma não pode ser usada nunca durante o tratamento do câncer, mas a gente tem que saber quais os quimioterápicos ou medicamentos que podem interagir com a cúrcuma, porque usam o mesmo processo, digamos assim, no fígado. Então, eles podem concorrer por algumas substâncias ali que são as enzimas hepáticas. Então, por exemplo, a mulher que está em tratamento de hormonioterapia, ela não pode usar uma curcumina em cápsula, porque ela tem o uso do tamoxifeno e eles podem competir. Uhum. Alguns quimioterápicos também, mas tem alguns quimioterápicos que não têm interação. E hoje existem alguns trabalhos mostrando que a curcumina pode potencializar a ação de alguns tratamentos. Isso são estudos ainda muito iniciais, mas eu acho que vai chegar o dia que a curcumina ela vai ser usada como terapia adjuvante no tratamento do câncer, bem selecionado, com atenção, né, para não usar com medicamentos que interagem. Aí temos o ômega 3. O ômega 3 ele não tem muita relação com prevenção do câncer. Assim, diretamente, a gente não consegue evidenciar isso, mas para o tratamento, há muitos anos, o ômega 3 é carro-chefe junto com vitamina D. Se você perguntar hoje, Alice, todos os meus pacientes usam ômega 3 e vitamina D? Todos. Eu não tenho um paciente com câncer que passa por mim, que está em tratamento, que eu não passo ômega 3 e vitamina D. A vitamina D eu vou monitorando, porque ela tem que ficar entre 50 a 75. Mas o ômega 3 ele é dose dependente, a gente precisa dar 2 gramas de EPA, que é um dos tipos do ômega 3, e a relação de 2 para 1 de EPA e DHA.
o ômega 3 ele atua na diminuição da perda de massa muscular, na diminuição da inflamação da doença e pode impactar até na melhora do apetite do paciente com câncer, que muitas vezes encontra sem apetite. Então, aí ele tem 3 benefícios e, assim, muito comprovado na ciência, não é Alice Pinho falando, não, é estudo científico, né? Então, esse aí seriam os carros-chefes. As vitaminas do complexo B não pode ser usado em todos os tipos de tratamento, mas existem medicamentos que dão muita neuropatia, que são as parestesias, dormência na mão, muita fadiga, pode dar alterações na parte neurológica, a hormonioterapia faz muito isso, então a B12 pode ser importante aí durante o tratamento com o mesmo raciocínio da curcumina, né? Alguns medicamentos como o Floracil, Metrotexato, você não pode dar B12, mas outros quimioterápicos você pode. Lembrando só que é a suplementação, porque você vai ingerir B12 Na via comida, alimentação. tudo. Na alimentação, tudo. E aí eu posso até depois falar da suplementação, eu posso dar aí os alimentos top para qualquer alimentação. Vamos lá. Vamos ao whey protein e a creatina. Aí, no tratamento, a maior dificuldade do nutricionista com o paciente oncológico é adequar proteína. Por causa da saciedade, a gente precisa de uma dieta hiperproteica. Então, os meus pacientes, eu calculo 1,5, 1,8 até 2 gramas de proteína. Então, se uma pessoa tem 60 quilos, ela precisa comer de 120 a 150 gramas de proteína. Ela não consegue, muitas vezes, porque ela não consegue comer carne, não consegue comer a quantidade. Então, o whey protein é carro-chefe. Ah, Alice, mas eu não gosto de whey protein, eu não me sinto bem, eu tenho intolerância, eu tenho flatulência. Temos a proteína vegana, né? E a proteína vegana, ela entra aí no contexto. Então, a gente tem essas 2 opções para tentar adequar essa quantidade. E aí, eu tenho um que eu gosto, porque eu considero coringa, que é o colágeno. O colágeno, ele tem uma digestibilidade excelente, né? E eu consigo colocar colágeno, né, na alimentação também para adequar a proteína. Mas, além disso, o colágeno entra aí para melhorar as dores articulares, principalmente das mulheres que estão em hormonioterapia, que estão na menopausa induzida. E o colágeno, aí um monte de gente diz, colágeno não serve para nada, colágeno não sei o quê. Já tem artigo científico mostrando da melhora do colágeno hidrolisado para osteoartrite, artigo recente de 2023. E na prática, todas as minhas pacientes que têm dores articulares que entram com ômega 3, colágeno e exercício, ou até mesmo só alongamento, melhoram das dores articulares. E aí vem a minha queridinha, que é a creatina. A creatina, gente, ela ajuda e muito, porque a creatina é muito mais além de melhorar a força muscular. A creatina, ela vai ter um impacto aí na questão neurológica, e aí muito relacionado com a mulher de câncer de mama, que pela menopausa induzida ela tem dificuldade de cognição, diminuição de memória, esquecimento, creatina pode ajudar. Controle glicêmico, melhora da força muscular. Então, a creatina aí, para mim, também é uma queridinha, principalmente naqueles pacientes que eu consigo que eles façam atividade física. Temos a melatonina. Só para a gente ter ideia, que eu não falei lá atrás, que está relacionado com o estilo de vida, o sono é extremamente importante para a prevenção do câncer. Hoje, só para a gente ter ideia, as pessoas que trabalham de noite, o trabalho, não é as pessoas que trabalham, mas o trabalho noturno é classificado como agente carcinogênico, porque as pessoas alteram todo o ciclo circadiano, dormem no horário errado, alteram a melatonina. Não é só o hormônio do sono, é considerado um hormônio anticâncer, porque ele vai atuar em todos os, digamos, fatores relacionados com o crescimento do tumor. Então, ajustar o sono é muito importante. E o que é que acontece? Hoje eu pego pacientes usando Zolpidem, Lexotan, Rivotril,
remédios para dormir. E essas pessoas, às vezes, até dormem com remédio, mas acordam extremamente cansadas, não estão melhorando a sua higiene do sono, não estão melhorando o seu ciclo circadiano. Então, hoje, a melatonina passa a ser também aí um carro-chefe, principalmente para aquelas pessoas que não estão dormindo direito. E não só por conta do tratamento, porque está usando corticoide, tem o impacto do diagnóstico. Muitas dessas pessoas vêm com insônia, não conseguem dormir porque estão deprimidas, estão ansiosas, estão impactadas com o diagnóstico. Então, o próprio quimioterápico pode trazer essa insônia. Então, melatonina não é remédio, não causa dependência, você não deixa de produzir a melatonina, porque você está usando melatonina. E hoje já tem trabalhos mostrando que, inclusive, só para a gente ter ideia, a melatonina ela não tem o L, né? Para os nutricionistas que estão ouvindo. E nós, nutricionistas, podemos prescrever mais do que 0,21. A melatonina a gente pode dar, inclusive, de forma fisiológica, várias vezes ao dia. Às vezes funciona melhor você pegar gotinhas de melatonina em doses baixas e você coloca durante o dia, até 2 horas antes de dormir. Você vai trabalhar a ansiedade, você vai estar trabalhando a questão da ação antioxidante da melatonina e vai melhorar o sono desse paciente que está em tratamento. Aí temos magnésio, para o sono, para a saúde intestinal, né? A gente quase que não consegue muitas vezes alcançar na alimentação. E quando a gente pensa, aí eu sempre tenho que falar de câncer de mama, porque vem a menopausa com tratamento e tem a saúde óssea. E principalmente mulheres que usam letrozol, que é um dos tipos de hormonioterapia, já é protocolo da vitamina D e cálcio. Já existe o protocolo na oncologia. Só que não é só cálcio e vitamina D, a gente tem que pensar na vitamina K, no magnésio, no complexo B, nos outros nutrientes aí. E, infelizmente, quando a gente pensa na saúde óssea dessas mulheres, só na alimentação a gente não consegue, tem que ter a suplementação. Porque aí a gente já está falando de osteopenia e osteoporose. A coenzima Q10, ela é importantíssima para a saúde mitocondrial. E o câncer é uma disfunção mitocondrial também, né, causada também por isso. E eu gosto muito de coenzima Q10 para mulheres de câncer de mama em hormonioterapia, porque na quimioterapia a gente não pode usar muito coenzima Q10. Mas as mulheres em hormonioterapia que aumentam o risco de doença cardiovascular, eu entro com coenzima Q10, para dar uma proteção maior na questão cardiovascular dessas mulheres. Eu acho que de suplementação Muitas é isso. informações, hein, Roberta? Olha, quantos detalhes importantes, né? Quanto detalhe. O quanto a alimentação, o quanto os nutrientes, o quanto realmente compreender o papel de toda a alimentação na saúde faz diferença. Tá? Então, se vocês, de repente, não tinham o conhecimento dessa associação, tá, da alimentação com as neoplasias, né, com o câncer, acho que a Alice deu aqui uma aula, né, a respeito disso e trouxe muitas informações importantes, até para você que está em tratamento, né, para que você possa levar, de repente você não está com acompanhamento nutricional, perceba a importância de estar em acompanhamento nutricional, se manter nutrida durante todo esse tratamento é de extrema importância. E aí, obviamente, Alice, nosso tempo é curto, mas a gente vai ter que te trazer de volta, para a gente passar aqui mais 1 hora só falando de alimentação durante o tratamento, porque a gente sabe que muitas vezes a quimioterapia, né, ou a rádio, ou a hormonioterapia podem alterar o paladar, podem alterar até o gosto, né, por determinados alimentos, a aceitabilidade, a digestibilidade. Então, a gente vai precisar de mais 1 hora de Alice. Se você topar, a gente traz aqui de volta, né, Lê? Com certeza, convidadíssima. A gente já deixa a equipe aqui já para agendar o próximo horário, porque tem muita informação, né? Sim. A Alice trouxe aqui pontos muito importantes, muito relevantes, né, de dúvidas comuns, mas tem muito
para a gente poder aprofundar aí de forma leve e didática, como a gente sempre gosta de trazer, e com uma especialista como a Alice, né? Tem anos de prática aí em tratamento e trabalhando com prevenção, com neoplasias. Eu acho que isso é muito valioso, né, para a gente. Então, gostaria muito, muito, muito de agradecer a sua participação, mas contamos com você aqui na próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Passava também aqui o dia todo falando. A última dica que eu posso dar é: procurem um nutricionista. Evitem a autossuplementação, porque, por outro lado, eu tenho atendido também muitas pessoas usando dezenas de suplementos, que muitas vezes pode estar interagindo com a medicação, e isso pode atrapalhar o tratamento. Então, o nutricionista aí pode ajudar numa melhor e mais adequada suplementação. Perfeito, Alice, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Com toda certeza voltará, né? O convite já está feito, a gente só vai ajustar uma data. Eu quero uma temporada inteira sobre isso, né? Eu estive no meeting de nutrição oncológica no passado, em Goiânia, e acho que cada vez mais nós precisamos trazer o nutricionista para o entendimento do papel da nutrição no câncer. Né? Se nós temos aí uma prevalência tão alta, se a gente tem aí milhões de pessoas vivenciando essa patologia, nós precisamos que todo e qualquer nutricionista se aprofunde mais e estude mais a respeito disso. Então, quero agradecer você e também agradecer aos nossos queridos ouvintes. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado esse podcast e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com pessoas que precisam também dessa informação. E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas. E agora, com um like aqui nesse vídeo. É isso mesmo, lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de todo o mundo. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento de qualidade para quem busca saúde. Um beijo, Ale, um beijo, Alice, um prazer tê-las aqui. Um beijo aos nossos ouvintes. Beijo, Beta, beijo, Alice, beijo a todos. Até a próxima. Obrigada.